Sabemos que a mídia pode transformar uma pessoa sem nenhum talento em uma celebridade em muito pouco tempo. Aqui no Brasil, nós temos vários exemplos disso. Basta ver quem são os cantores famosos. Mas será que é possível acontecer o contrário também? A mídia pode destruir completamente o futuro e a carreira de alguém com real talento? Acredito que todos já ouviram falar na série Power Rangers. Hoje vamos falar da primeira adaptação. Sim, Power Rangers é uma adaptação de Super Sentai, uma categoria de tokusatsu. Em uma viagem para o Japão, um produtor chamado Hain Saban conheceu uma série já bem antiga por lá. Ele gostou, comprou os direitos e levou para os Estados Unidos para que fosse exibido lá. Lá os investidores alegaram que as pessoas não aceitariam a série por ser japonesa, então eles não financiariam. Na verdade, eles falam da mídia e não do povo. A Hain Saban, para não perder o seu investimento, abriu seu próprio estúdio e começou a refilmar cenas onde os atores aparecem destransformados, colocando seus americanos escolhidos a dedo, pois ele não tinha capital para pagar atores famosos. Entre eles tinha um cara, que por sinal era um grande fã dos orientais, John Austin. Ele não escondia sua admiração pelos orientais, pois o estilo deles era algo mais real, com golpes reais, sem ajudas de dublê, igual Bruce Lee e Jack Chan, por exemplo. Isso não era algo muito americano. O John começou a praticar artes marciais muito cedo, aos 5 anos. Ele era faixa preta em judô e taekwondo. Juntando isso com sua boa aparência, ele foi escolhido para ser o líder da equipe, para ser o vermelho. A série foi um sucesso graças ao talento dele e dos outros. Logo saíram vários jogos com sucesso da série. Já estava até se planejando a preparação de um filme. Jason vinha reclamando sobre a miséria de $500 por semana, que para um ator é um salário muito baixo. Comparando isso com os milhões que a série vinha lucrando graças ao bom trabalho dele e de seus colegas, todos estavam revoltados. Mas ele ia levando, pois não estava nessa por dinheiro, mas sim para realizar um sonho de fazer televisão com golpes reais, sem ajuda de efeitos e computação. Uma ideia bem oriental, diferente da maioria dos americanos que só queriam fama e dinheiro. Assim, os roteiristas usavam as ideias do John nos episódios, mas tudo estava para mudar com a chegada de um novato que queria conquistar o seu lugar a qualquer custo. Seu nome? Jason David Frank, que fez o papel de Tommy, o Ranger Verde. Com sua chegada, as coisas mudaram. As dicas de John, onde ele dava belíssimos golpes, agora já não eram usadas como antes, com a desculpa de ser muito perigoso. Os outros Rangers pararam de ter os seus momentos como antes, pois apesar do Jason ser o líder, tinha o momento do Zack, como por exemplo nessa cena. O momento deles praticamente acabou. Uma competição dentro e fora das câmeras entre o Jason e o Tommy começou, na ficção e na realidade. O Tommy sabia que não tinha chance, pois Jason era o líder e amado pelo público. Agora que seu personagem já não estava tendo mais tanto destaque e suas ideias já não eram tão usadas como antes, ele queria um salário justo. Assim, ele convidou seus colegas a fazer uma exigência de aumento de salário. Todos estavam de acordo, menos um. Ele mesmo, Tommy. Ele, além de não aceitar, ainda entregou o plano de John. Assim, os produtores tiveram tempo para persuadir os outros atores e fez 2 deles desistirem da ideia. Amy John Johnson, que fez o papel de Kimberly, a Ranger Rosa, e David Yost, que fez o papel de Billy, o Ranger Azul, ameaçando substituir todo o elenco se eles participassem da greve. Assim, o Tommy caiu nas graças dos produtores. Ele é aquele funcionário puxa-saco. Imagine que você está em uma empresa, aí chega um novato. Ele começa a bajular o chefe, babar o ovo dele. Aí ele ganha um aumento e até sobe de cargo antes de você, que já estava lá há mais tempo. Mas isso não por competência dele, pois você fazia o mesmo serviço e ainda fazia melhor do que ele. Continuando, seu plano havia sido revelado, mas ele desconfiava do roteiro, onde o Tommy ganhava cada vez mais destaque e o seu personagem, Jason, começava a agir como um mau líder, com atos de covardia. Nessa cena, Jason não cumpriu sua missão e o Tommy perde seus poderes. A vela verde está quase apagando e em breve minha rainha será toda poderosa. E em um ato de bondade ainda deixa o resto dos poderes com o Jason, para tentar colocar o público contra o personagem. Foi legal. Tommy. Tudo bem. Eu vou ficar legal. Tommy! Foi ótimo ser um de vocês. Estarão sempre junto a mim.
Com tudo preparado, o Tommy ganhou uma nova transformação e a liderança da equipe. Isso porque na série original o Verde morre. Assim, eles tiveram que adaptar um personagem de outra série. O Tommy chegou a fazer teste para ser o Vermelho, mas perdeu o lugar para o Jason. Será que isso pesou para ele? Seu sonho de novato se realizou. Os 3 personagens, Jason, Zack e Trini, ficaram sozinhos e abandonaram a série, até que os produtores mudassem de ideia. Esses homens não aceitam serem contrariados, e assim substituíram os 3. Mas havia um problema: o Ranger Vermelho era o herói da série, não importando que ele não fosse mais o líder. No episódio da substituição, eles criam um planeta desabitado. Esse episódio é um dos poucos onde o Ranger Branco aparece junto com os outros Rangers. Os 3 saíram. O público não aceitou, apesar de na época serem crianças. A audiência caiu. Eles tentaram renegociar a volta deles, mas principalmente o John sabia que o que eles queriam é manchar o seu trabalho com cenas ridículas. Então agora, para pararem de pedir a volta do Vermelho, eles agiram pelas sombras, denegrindo sua imagem com mentiras. Já que não conseguiram fazer isso na série, eles pagaram a blogs e revistas de fofoca para acusarem o John de homossexualidade. Imagine os pais das crianças vendo que o herói que eles gostam era assim. Isso é o que acontece com quem desafia eles. Eles encontraram um ator, seu nome Brock, mas esse é um ator de filmes pornô gay, e maldosamente espalharam que ele era o John, mas não tinha como dar a desculpa de que se confundiram, pois nos créditos dos filmes aparece o nome dos atores. Impossível ser um engano. Sobre a internet e rumores. Honestamente, parei de olhar há muito tempo. Fiquei chateado porque algumas das coisas que as pessoas escreveram, elas não são verdadeiras, e recentemente, de fato, outras coisas me chamou a atenção, porque realmente não ando procurando por mim. Porém, é inevitável que alguns amigos de família queiram me proteger, porque amigos e família são assim. Alguma vez um me chamou e me disse: "Oh meu Deus, o que é isso? Vistes aquilo?" Na verdade, eu processei. Isso foi talvez há um ano atrás, contra uma página em particular. Ela fazia acusações que posso dizer que foram as piores que alguém fez até hoje. Bem, ela foi removida. Quando ouviram da página, eles circularam e provavelmente colocaram de volta. Debati-me se eu me importo ou não me importo mais. Não sei. Fui acusado de fazer pornô gay. Isso você gostaria de esclarecer, pois partiu de seus próprios lábios? Sim. Ele não se parece comigo. Agora que eu voltei para o olho do público, eu acho que vai haver bastantes imagens que circularão no YouTube. E quem sabe por mais onde irá aparecer. E a este tipo, Brock, quero dizer que não sou gay. Eu não conheci muitos amigos que são gays. Gays são os primeiros a me dizerem que ninguém poderia me confundir como um gay. Por isso, não sou eu. Nem de longe seria. Tempo antes dessa entrevista, John esperava voltar, exigindo que os roteiristas incluíssem seus momentos novamente. Algumas coisas das cenas que fiz como um Ranger Dourado foram geniais no episódio Dia do Lixo, até as adicionais, e inclusive as que cortaram. Elas eram ótimas, então me diverti com isso. Parar em qualquer lugar, criar o que eu quero e fazer golpes como eu queria. Me baseei em Jackie Chan e Bruce Lee e outros artistas de artes marciais. E passei muito tempo viajando com algum deles. Em minha época em Hong Kong, aprendi muito. Tratei de absorver o treino e trazê-los para o episódio. Aí mostrei tanto quanto eu podia, mas foi cortado porque eles não gostaram. Aqui ele diz uma frase que muita gente não percebeu, mas ela diz tudo. Eu odeio ser o típico garoto americano. Reparem também o gesto que ele faz com as mãos, mostrando como se tivesse que ser o cara, o bruto. Esse é o estilo que querem que ele mostre. Sim, eu passei algum tempo fazendo algumas coisas. Jackie Chan é um tipo genial. Assim, ele viajou para Hong Kong para aperfeiçoar o seu estilo. Isso mostrado na entrevista anterior. Os produtores, com o rabo entre as pernas, aceitaram a exigência dele. Tiveram todo o trabalho de filmar as cenas como ele queria, mas na edição final dos episódios foi tudo cortado em Power Rangers Zell. Alguns anos se passaram depois de tudo isso, mas a mídia continuou cultuando a mentira da homossexualidade, incluindo a mídia brasileira, como por exemplo na entrevista que o Tommy fez no programa do Danilo Gentili. Não vou passar aqui
por conta de direitos autorais, mas você encontra aqui no YouTube. Eles afirmam isso, afinal, se rolar algum processo, eles podem alegar que se trata de um programa de humor e não era sério. Eles sabem o que fazem, mas por que depois de ter sido desmentido, depois de tanto tempo, eles continuam falando isso? É porque, meus amigos, foi feita uma pesquisa para saber quem era o melhor Power Ranger de todos os tempos. E adivinha quem ganhou? Isso mesmo, o Jason. Não acreditando, eles fizeram uma outra pesquisa, dessa vez pela Disney, e o resultado foi o mesmo. E foi feita também uma pesquisa para saber quem seria o mentor dos Rangers em Power Rangers Dino Trovão. E era para ter sido Jason, mas eles empurraram goela abaixo o Tommy e ainda fizeram uma homenagem para ele. Graças aos Power Rangers, as séries japonesas não tem nem mesmo mais dublagem. Esse vídeo foi inspirado num vídeo excluído do canal do Encarando o Sobrenatural.